A fiel Jerusalém canta um hino triunfal, celebrando jubilosa Jesus Cristo a luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo leão forte, que ressurge e chama a vida aos cativos pela morte. Ele vem se refugindo de grandeza e majestade. Ele faz de céus e terras uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante pede ao Rei ressuscitado que receba no seu reino o seu povo consagrado. Ó Jesus do vosso povo, sede o júbilo pascal, dai aos novos pela graça a vitória triunfal. Glória a vós, Jesus invicto, sobre a morte triunfante, com o Pai e o Santo Espírito, sois luz nova e radiante. Salmo dia da terceira semana, quinta-feira, Laudes. Salmo 86, Jerusalém, Mãe de todos os povos. A Jerusalém celeste é livre e é a nossa mãe. Em antífona, entre ritmos festivos a dançar, nós cantaremos. Estão em ti as nossas fontes, ó cidade do Senhor. Aleluia. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filistéia ou em Tiro ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entre ritmos festivos a dançar, nós cantaremos. Estão em ti as nossas fontes, ó cidade do Senhor. Aleluia. Cântico. O bom pastor é o Deus Altíssimo, sapientíssimo. Eis que venho em breve para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como pastor, ele apacenta o seu rebanho e carrega os cordeirinhos nos seus braços. Aleluia. Olha e vede, o nosso Deus vem com poder, dominará todas as coisas com seu braço. Eis que o preço da vitória vem com ele, e o precedem os troféus que conquistou. Como o pastor, ele apacenta o seu rebanho, ele toma os cordeirinhos em seus braços, leva ao colo as ovelhas que amamentam e reúne as dispersas com sua mão. Quem no côncavo da mão mediu o mar, quem mediu o firmamento com seu palmo, quem mediu com o alqueire o pó da terra, quem passou pondo ao gancho as montanhas e as colinas colocando-as na balança, quem instruíra o Espírito do Senhor, que conselheiro o teria orientado,
com quem aprendeu ele a bem julgar, e os caminhos da justiça a discernir. Quem as veredas da prudência lhe ensinou, ou os caminhos da ciência lhe mostrou. Eis as nações qual gota d'água na vasilha, um grão de areia na balança diante dele, e as ilhas pesam menos do que o pó, perante ele o Senhor onipotente, perante ele o Senhor onipotente. Não bastaria toda a lenha que há no Líbano para queimar seus animais em holocaustos. As nações todas são nada diante dele, a seus olhos são quais se não fossem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Como o pastor ele apacenta o seu rebanho e carrega os cordeirinhos nos seus braços. Aleluia. Salmo 98. Santo é o Senhor nosso Deus. Vós, Senhor, que estais acima dos querubins, quando vós fizeste semelhante a nós, restaurastes o mundo decaído. Antífona. Como é grande o Senhor em Sião, muito acima dos povos se eleva. Aleluia. Deus é rei, diante dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos, que a terra se abale, porque grande é o Senhor em Sião, muito acima de todos os povos se eleva. Glorifiquem o seu nome terrível e grande, porque ele é santo e é forte. Deus é rei poderoso, ele ama o que é justo e garante o direito, a justiça e a ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondieis a eles, Senhor nosso Deus, porque éreis um Deus paciente com eles, mas sabíeis punir os seus pecados. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu nome, pois é santo o Senhor nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é grande o Senhor em Sião, muito acima dos povos se eleva. Aleluia. Leitura das Laudes, Romano, capítulo 8, versículo de 10 a 11. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus, Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós.
O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Foi suspenso por nós numa cruz. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Nosso cântico evangélico, tirado do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 68 a 79. Lucas, capítulo 1, de 68 a 79. Antífona do cântico evangélico. Diz Jesus: em verdade eu vos digo, quem tem fé e confia em mim tem a vida eterna. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profetas do Altíssimo, menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz Jesus: em verdade eu vos digo, quem tem fé e confia em mim tem a vida eterna. Aleluia. Nossas preces, unidos num só coração e numa só alma, invoquemos a Cristo ressuscitado, sempre presente em sua igreja, e digamos: ficai conosco, Senhor. Nesta manhã, coloque seu coração diante de Deus. Ele está pronto para nos atender. Coloque suas necessidades, as suas angústias, os seus desejos diante do Senhor. Senhor Jesus, vencedor do pecado e da morte, permanecei no meio de nós, vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Ficai conosco, Senhor. Vinde em nosso auxílio com vosso poder invencível e revelai aos nossos corações a infinita bondade de Deus Pai. Ficai conosco, Senhor. Salvai o mundo da violência e da discórdia, porque só vós tendes poder para renovar e reconciliar. Ficai conosco, Senhor. Confirmai-nos na fé da vitória final e fortalecei-nos na esperança da vossa vinda gloriosa. Ficai conosco, Senhor. Rezemos pela Igreja, pelos cardeais reunidos em oração para escolher um novo Papa. Que o Espírito Santo possa iluminar os nossos cardeais, assim como iluminou os apóstolos em Pentecostes. Que a Igreja possa reviver esse Pentecoste nessa escolha desse Santo Padre, um Papa de acordo com o coração de Deus. Rezemos. Ficai conosco, Senhor, pedindo por esta manhã, por esse dia que inicia,
Que Deus Pai possa nos abençoar no dia de hoje, sendo um Deus providente em nossas vidas, pedindo por todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa derramar a cura, pedindo pelo nosso pároco, pela nossa paróquia, pelas necessidades da nossa igreja local, de cada irmão e irmã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus eterno e onipotente, que neste dia vós mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura da liturgia diária, para que a palavra de Deus possa iluminar e dar-nos sabedoria. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Primeira leitura. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Cadence, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe correu. Ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: Como eu posso, se ninguém me explica? Então convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e com um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Felipe: Peço que me expliques, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Felipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: Aqui temos água. O que me impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Felipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Nossa resposta: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor.
É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o nosso verdadeiro alimento. Jesus é o pão da vida. Jesus nos alimenta de duas formas. Através da palavra. Jesus é a palavra. A palavra, ela nos alimenta, a palavra nos dá vida. E da Eucaristia. A Eucaristia, Jesus presente no meio da humanidade, em cada Santa Missa celebrada. Jesus se dá como alimento. Que possamos dar o verdadeiro valor da palavra e da Eucaristia em nossas vidas. Que possamos buscar este alimento sempre que possível. Que possamos nos alimentar diariamente pela palavra do Senhor e que possamos nos alimentar da Eucaristia constantemente. Eis o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Da nossa leitura do livro Intimidade Divina, perseverar custe o que custar. Perseverar custe o que custar. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E quem recua ante as dificuldades no caminho da oração jamais conquistará aquele particular reino de Deus que é a intimidade com Ele. Diz Santa Teresa: tome firme e decidida a resolução de jamais parar até chegar àquela fonte. A fonte de água viva prometida por Jesus a quem, sedento dele, busca-o com perseverança. Esse primeiro parágrafo já nos apresenta que perseverar, a perseverança é o nosso caminho, tanto na oração, para a busca da intimidade
como para alcançar o reino de Deus. Cumpre-nos estar decidido a nos entregar à oração não só nos momentos de entusiasmo e devoção sensível, mas também na aridez, na angústia, no desgosto, e não só por algum tempo, mas sempre, todos os dias, a vida inteira. Venha o que vier, suceda o que suceder, custe o que custar. Murmure quem murmurar. Quer chegue ao fim, quer morra no caminho, ou não tenha coragem para os trabalhos que nele se encontram. Tende-se à meta. Sem decisão enérgica, é facílimo encontrar pretextos para deixar a oração. E é uma grande verdade, né? Sempre encontramos qualquer coisa, né? Estou com sono, estou com fome, estou cansado. Né? É fácil, né, a gente desviar do caminho e não perseverar e largar o arado e largar o trabalho no meio do caminho. A impotência e a aridez nos inclinam a julgar perdido o tempo de oração e ser melhor fazer outra coisa. Tanto mais quando atormentados por muitas obrigações. E muitas, é aquilo que a palavra de Deus vai dizer também, né, quando do semeador, né, quando a gente não tem um coração preparado, quando a gente não tem nossa mente fixa no Senhor, a gente fala, eu tenho tanta coisa para fazer, tá bom, esse momento, esses 5 minutos, já rezei minha Ave Maria, já rezei meu Pai Nosso, que bom, é bom, né? Mas como a gente precisa estar decidido a manter esse encontro com Deus. Continuemos. Ou então a consciência da própria miséria e indignidade pode convencer-nos de ilusão temerária. O desejo de intimidade com Deus e, portanto, inútil persistir na oração. São todas, porém, sugestões do inimigo que emprega todos os meios para afastar-nos da oração. Eis a mais grave tentação, declara Santa Teresa. É indivisível o mal que produz. Largar a oração produz um mal muito grande. Mesmo que fosse a aridez culpada, isto é, consequência de infidelidade, de falta de generosidade, ou então consequência de dissipação, nem por isso havemos de desistir. Quem começou a fazer oração não pense em deixá-la, apesar dos pecados em que possa cair. Com oração poderá logo levantar-se, mas sem ela será dificílimo. Não caia na tentação do demônio de deixá-la por humildade. Se for sincero nosso arrependimento e propusermos não mais ofender a Deus, acolhe-nos com a amizade de antes. A respeito das tentações do demônio, diz São Pedro, resistir-lhes firmes na fé. Eis justamente o que devemos fazer para perseverar na oração. Não obstante a oração, a fé torna-nos forte em crer no amor de Deus, mesmo quando nos prova. Deus corrige a quem ama, como o pai a seu filho predileto. Assegura-nos a fé estar Deus conosco mesmo quando parece abandonar-nos, e ouvir-nos mesmo quando parece surdo aos nossos gemidos, porque é eterna a sua graça. Assegura-nos que Deus a ninguém repele, mesmo quando miserável e pecador. Ele que enviou seu Filho, não para chamar os justos, mas os pecadores. Aliás, o único remédio da miséria humana está justamente em Deus, que por amar os homens neles infunde bondade e graça. Quanto mais souber o orante crer no amor de Deus, com fé inabalável, tanto mais a ele se une. Não é a experiência de uma oração suave e consoladora que aumenta a amizade divina, mas exercício das virtudes teologais, que pode ser muito intenso e unitivo, apesar do tormento de viver nas trevas e na aridez, sem o mínimo conforto sensível.
Não quem diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai. O fim da oração não é tanto o fervor afetivo, como a plena adesão à vontade de Deus. Quem crê em Deus confia nele, e confiando entrega-se, deixando-se conduzir para onde ele quiser. Assim a fé conduz à caridade, que inclina o homem a escolher querer fazer tudo o que Deus quer. Sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. A verdadeira amizade leva progressivamente a um único querer e não querer. E isto pode realizar-se também na oração mais árida. Incapaz de exprimir seu amor com temor afetuoso, concentra o orante as forças no conformar-se com a vontade de Deus, procurando conhecê-la sempre melhor, aceitá-la com mais gosto, cumpri-la com mais generosidade. Assim a oração transborda na vida e a transforma. Orar, orar sempre, sem jamais deixar, para que a nossa vida possa ser transformada. Mesmo nos momentos de deserto, mesmo nos momentos em que não estamos confortáveis, mas orar. Buscar sempre na palavra, no alimento da palavra, no pão da vida, que é o próprio Cristo. Deus nos falou de muitos modos, mas no ápice, ele nos fala através do seu Filho. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o nosso alimento. Jesus é o pão da vida. E Jesus, num ato sublime na Quinta-feira Santa que celebramos há poucos dias atrás, ele se dá como alimento. Eu sou o pão da vida. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Jesus nos alimenta com o seu corpo, com o seu sangue. Ó Senhor, para que o amor seja verdadeiro e duradouro, a amizade, há de existir igualdade de condições. Sei, contudo, que, enquanto não podeis ter defeito algum, nós somos viciosos, sensuais e ingratos, pelo que não vos podemos amar quanto mereceis. Ó bondade infinita de meu Deus, vejo quem sois e vejo-me a mim desta sorte. Ó delícia dos anjos, ao ver-vos assim tão diferente de mim, quisera desfazer-me em vos amar. Ó, como suportais a quem não sofre, que estejais com ele. Ó, que bom amigo sois, meu Senhor meu, como o favoreceis, e com quanta paciência suportais a sua condição, esperando que se amolde a vossa. Levai em conta os momentos que ele passa em vos amar e por um vislumbre de arrependimento de sua parte ouvidais. Quanto vos tenho ofendido. Isto sei por experiência e não me entendo. Criador meu, porque o mundo todo não corre a vossos pés para travar convosco esta particular amizade? Se aproximassem de vós, tornar-se-iam bons até os maus, isto é, os que não são de vossa condição, desde que vos permitissem estar com eles, ao menos um pouco de tempo, cada dia, embora tenha um espírito agitado por mil cuidados e pensamentos do mundo. Deverão fazer violência a si mesmos para estarem convosco, mas sabeis que no princípio, e algumas vezes mesmo depois, é só o que podem conseguir. Por isso, forçai os demônios a fim de que não os acometam e tenham cada dia menos força para os tentar, ao passo que a eles lhes aumentais de modo a poderem vencer os demônios, sim, ó vida de todas as vidas. Nenhum matais dos que se fiam a vós e vos querem por amigos. Ó Senhor, que me importa sentir ou não, estar em luz ou em trevas, gozar ou sofrer, quando posso me recolher sob vossa luz, nascida em mim pela fé?
Devo antes envergonhar-me de fazer diferença entre essas duas coisas, e quando percebo não estar ainda totalmente livre, desprezo-me profundamente pelo meu pouco amor, e olho imediatamente para vós, Mestre Divino, para de vós receber a liberdade. Ajudai-me a exaltar-vos acima de todas as doçuras e consolações que vos emanam, porque decidi tudo ultrapassar para unir-me a vós. Que Nossa Senhora possa nos auxiliar nesse dia, intercedendo por cada uma de nossas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe neste dia, hoje e sempre. Amém.